Boa noite. Neste vídeo a gente vai falar sobre a situação onde a gente tem um ponto e uma reta. Então o que acontece quando a gente tem um ponto Q e uma reta R? A gente só tem duas possibilidades. Ou esse ponto está na reta, ou esse ponto não está na reta. Se esse ponto não estiver na reta, certo? A gente pode querer calcular a distância entre o ponto e a reta. Se a gente estiver no plano, essa questão é um pouquinho mais simples. Se a gente estiver no espaço, essa questão é um pouquinho mais complicada. Então, como é que a gente calcula isso? Então, se a gente quiser saber só a distância, tem um método, que está na apostila do professor Miranda e companhia, que é a seguinte. Então, para calcular a distância entre o ponto Q e a reta R, a gente vai fazer o seguinte. Na reta R, a gente escolhe dois pontos A e B. E aí, com esses dois pontos A e B, a gente monta um triângulo, A, B e Q. E então, a gente compara a área desse triângulo calculado de dois jeitos. Por um lado, a gente pode calcular essa área desse jeito aqui, que é dado pelo produto vetorial do vetor AB e o vetor AQ. A gente tem que dividir por 2, porque senão a gente conseguiria a área do paralelogramo. O outro jeito de calcular a área é simplesmente base vezes altura dividido por 2, que vocês já sabiam antes. Só que a base aqui pode ser calculada usando vetores. Certo? A base é a norma de AB. Então, se a gente sabe A e B, isso aqui é fácil de calcular. E a altura é exatamente o que a gente quer. Então, se a gente comparar esses dois jeitos, e a base eu sei calcular, eu isolo a altura. Quando eu isolo a altura, que é a nossa distância aqui, a gente consegue essa formulinha aqui. Então vocês podem pegar essa formulinha aí e aplicar no seguinte exercício. Qual que é a distância entre esse ponto Q aqui e essa reta R, dado por essa equação vetorial? Então tudo que vocês têm que fazer é achar dois pontos na reta e usar a fórmula anterior. Então eu vou enfatizar que o que importa nessa discussão aqui é como que você chegou, ou como que a gente chegou na fórmula, certo? O raciocínio para a gente chegar na fórmula, e não exatamente a fórmula em si. Bom, segundo caso, suponha que a gente queira saber não só a distância aqui, mas também qual é o ponto na reta, certo? Qual seria o ponto C, que é o ponto mais perto é o ponto na reta mais perto de Q. Para calcular esse ponto aqui, esse método aqui, o método 1 não é suficiente, porque o método 1 só me dava a distância, ele não me dava a posição desse ponto aqui. Por outro lado, se eu tiver esse C aqui, para calcular a distância é muito fácil, é só calcular a norma do vetor, CQ. Então, como é que a gente calcula? Bom, e a gente consegue o ponto C se a gente tiver esse vetor aqui, CQ, certo? Porque a gente já tem Q. Então, se a gente tiver o vetor CQ, a gente vai conseguir calcular qual é a posição de C. Então, como é que a gente calcula CQ? Então, CQ é dado por CA mais AQ, certo? CQ é igual a CA mais AQ, que está aqui. E aí a gente usa a projeção ortogonal para calcular esse pedacinho aqui, porque esse pedaço aqui eu sei calcular. O C é o ponto que eu não conheço. Então, CA é igual a menos AC, certo? E AC pode ser calculado como sendo a projeção ortogonal de AQ na direção ou ao longo do vetor de algum vetor diretor aqui da reta R, certo? Pode ser AB, por exemplo. Então, projeto AQ em cima da reta. E esse vetorzinho aqui vai ser esse vetor que vai de A até C por construção, porque ele vai ser a projeção ao longo dessa direção aqui. E aí, os detalhes para chegar na formulinha eu vou deixar como exercício.